Olá, eu sou Michele Nogueira e hoje eu vou voltar a falar com vocês sobre direitos reais sobre coisas alheias. Estamos na parte do direito de gozo e fruição e hoje especificamente falaremos das concessões especiais de uso e para fins de moradia, que também são conhecidas como os novos direitos reais, tá? E ele vem a partir da Lei 11.481 de 2007. O que seria, né, esse direito real de concessão para fins de moradia? Aqui é justamente um direito real de uso, direito real sobre coisa alheia. Por quê? Porque havia à época um interesse do governo em urbanizar as áreas favelizadas. Seria basicamente aqui fazer a urbanização de áreas públicas, então áreas da União especificamente falando, tá? Então a gente tem lá a possibilidade de regularização jurídica de áreas favelizadas, que teria aqui uma possibilidade ou a característica da própria superfície ou do direito de superfície, né? Junto com o direito real de uso. Olha que interessante. Por que eu tenho essas duas, esse misto, né, de direito real de superfície e direito real de uso? Porque essa concessão, ela vai nascer a partir, né, do próprio poder público. Então, a concessão vinda a partir do próprio poder público, que vai ter aí um prazo determinado, um tempo certo ou um tempo indeterminado, e eu vou partir da regularização fundiária de interesse social, a urbanização, a industrialização, a edificação e o cultivo da terra também, com a preservação das comunidades tradicionais ou as comunidades já existentes, que é o que a gente vê sempre, tá? Então aqui a gente tem que observar que nós teremos uma contratação por instrumento público, né, ou particular, ou um simples termo administrativo firmado pelo órgão estatal. Então vejam bem, o que a gente tem que observar? Que eu tenho uma área da União, uma área que o próprio governo vai emitir um documento, ou melhor dizendo, um simples termo pode ser, né? Concedendo ali a possibilidade da pessoa fazer uso da terra ou uso daquele pedaço de chão, como foi assim veiculado nos órgãos, né, governamentais, inclusive através da mídia, essa situação. Então, o que diziam à época? E é justamente essa questão que eu quero tratar. Aqui é uma politização através do poder público, tá? Para a concessão de um pedaço de terra, que é o que era dito para a sociedade, pelo próprio governo. Só que na realidade não é bem isso que a gente tem que entender, porque como nós já vimos anteriormente, o direito de propriedade, ele é um direito real. E é o direito real, o principal tratado lá no artigo 1225 do Código Civil. Entretanto, esse direito real, ele deve preencher alguns requisitos, que aqui no direito, né, de direito real de concessão para fins especiais de moradia, ele não tem essa previsão, porque se eu tiver uma área da União, exemplo, né, que é o que foi difundido à época, lá as favelas do Rio de Janeiro, elas eram tratadas como passadas, como transformadas em propriedade para aquelas pessoas ou para aquele determinado cidadão. Só que não é a propriedade que o governo estava passando ou que ele poderia passar para esse determinado cidadão. O que é transformado aqui, o que é repassado para o cidadão, é na realidade um direito de uso e não um direito de propriedade, porque a União, ela não pode fazer essa transferência. Aliás, como nós já vimos no semestre passado, sequer a União, os terrenos, né, os imóveis da União podem ser usucapidos. Então aqui é uma concessão, uma possibilidade de utilização dessas áreas para o cidadão, tá? Então é diferente o direito real de concessão especial para fins de moradia do direito de propriedade que nós já tratamos. Então aqui não podemos em hipótese alguma confundir, tá?
essa responsabilidade ao concessionário, né, ela vai passar inclusive por encargos civis, administrativos e também tributáveis sobre esses referidos imóveis. Isso significa dizer que, embora eu não tenha essa propriedade, como quis fazer crer o governo à época, eu vou ter o direito real sobre coisa alheia, que aqui, se eu pensar e imaginar sobre um bem da União, eu vou ter o direito de estar ali, de poder gozar e fruir daquele imóvel, mas eu não terei a propriedade, tá? Mas aqui como no Brasil tudo é possível, é uma situação genérica, né? Uma situação parecida, parece, mas não é. Por quê? Porque, como eu já disse aqui, para o concessionário, ou para quem vai ter esse direito de uso sobre este imóvel, essa concessão especial, terá responsabilidade ali de encargos civis, administrativos, inclusive tributários sobre esses respectivos imóveis, tá? Então eu não tenho a propriedade, mas eu tenho uma obrigação sobre encargos atinentes àquela determinada área. Tenho sim, tá? Porque é como se fosse a tal da jabuticaba, né? Eu tenho uma condição diferenciada e que aqui na própria lei ela foi incluída, ou foi incluído os encargos tributários para essa pessoa que vai deter a partir de então o direito real sobre a concessão, o direito de moradia sobre respectivo imóvel. Essa transferência, né, ela vai ocorrer através de ato intervivo, salvo disposição em contrário, e eu vou ter ali uma possibilidade de sucessão legítima ou testamentária. Então, a pessoa que recebeu, o cidadão que recebeu o direito real, né, de especial de uso para fins de moradia desse imóvel, ela vai ter a possibilidade de transferir aos seus herdeiros, ou que é a partir da sucessão, tá? Ela não, isso significa dizer que ela não terá um caráter personalíssimo. Por quê? Porque de forma contrária ao usufruto e ao direito real de uso, eu tenho essa possibilidade de transmissão para os meus herdeiros. Esse direito, ele nasce a partir de uma medida provisória, que era uma medida provisória número 2220 de 2001, tá? Que era chamada como concessão de uso especial para fins de moradia. E anteriormente, o que se tratava na medida provisória é que a pessoa deveria possuir 5 anos ininterrupto na terra, isso lá até dia 30/6/2001, tá? Ele deveria possuir como seu este imóvel. Então veja aí, mais uma dificuldade de poder compreender essa situação, tendo em vista que eu não tenho a possibilidade de ter a uso capião de um imóvel público, mas aqui nessa concessão, e é justamente por essa razão que eu venho trazer a vocês esse alerta, não é a propriedade, porque a impossibilidade ainda de uso capião dos imóveis da União, ela persiste, ela continua, tá? E isso não foi alterado. Mas aqui, para fins de direito real sobre coisa alheia, lembrando que esse imóvel terá ainda a propriedade da União e pertencerá ainda a ela, eu não estou falando nessa questão de direito da uso capião, não é isso, é uma concessão especial. Vejam que desde a medida provisória, assim ele era tratado, né? É uma concessão especial, é uma coisa diferenciada, é um tratamento diferenciado. Não é a abertura da possibilidade de eu deter a propriedade deste imóvel da União. Então não confundam. Tô fazendo essa ressalva porque às vezes as pessoas elas tendem a confundir, né? Falam, ué, mas não podia ter lá, né, uso capião de um imóvel da União e agora você tá me dizendo que eu tenho essa possibilidade? Não, nós ainda não temos essa possibilidade. É uma concessão especial só para uso da terra e para moradia da terra, tá? Então, a partir de então, eu deveria ter 5 anos de utilização ininterrupta até o dia 30/6/2001, possuindo como se fosse meu este determinado imóvel, tá? A área ela deveria ser de 250 metros quadrados de imóvel público em área urbana, que é o que deveria, e ela deveria ser destinada à moradia, tá? Destinada à moradia. E eu também, e tendo interesse nessa concessão especial para fins de moradia, não poderia ser proprietário
ou concessionário de nenhum outro tipo de imóvel, para existir esse direito ou para ter essa oportunidade de ter essa concessão especial para fins de moradia. Tem que ser também um bem público, e aqui voltando a dizer, não se trata de uso capião, e a moradia ela deveria ser coletiva, justamente por essa razão ela é conhecida como uma lei da urbanização das favelas. É a possibilidade de eu ter a concessão de uso especial para a moradia das áreas favelizadas, tá? Então, este título obtido pela via administrativa ou, em caso de recusa, pela via judicial, ele servirá como registro lá no cartório de registro de imóveis, e aí é essa confusão, né? Daí o problema da pessoa achar efetivamente que tem uma terra, que tem a propriedade, porque este título que é emitido pelo poder público, que geralmente era feito através das subprefeituras, aqui no caso de São Paulo, ou das prefeituras, elas eram feitas a partir do que? Da entrega desse documento, e tinha toda uma formalidade à época, né, para que isso fosse entregue às pessoas. E essas pessoas levavam no cartório de registro de imóveis para poder dizer, olha, eu tenho agora uma escritura, eu tenho um documento que diz que esse imóvel é meu. E daí a razão da confusão, tá? Então, por ato inter vivos, eu tenho a possibilidade de adquirir essa concessão especial para fins de moradia, ou através de causa-mortes, que aí eu tenho a possibilidade da sucessão. E daí a razão desse direito não ser personalíssimo, porque eu posso aí ter uma série de sucessões para o direito de uso para fins de moradia, não é a propriedade, por isso eu faço a ressalva a todo instante, tá? A extinção desse direito real para fins de moradia ou essa concessão de uso, ela deve ser averbada também, assim como nasceu o direito real, a extinção desse direito, ele deve também ser averbado lá no cartório de registro de imóveis, e ela vai se extinguir quando determinada pessoa que detinha o direito dessa concessão especial, ela adquira um novo imóvel. Lembrando que aqui é para pessoas carentes, pessoas de áreas favelizadas, a intenção é justamente urbanizar as favelas, e um dos requisitos para essa concessão é justamente não ter um imóvel, ou não ser não ter a possibilidade de concessão de outros imóveis. E uma vez tendo adquirido um imóvel e tendo lá a matrícula no cartório de registro de imóveis com o seu nome, a pessoa automaticamente vai perder essa concessão, esse direito de uso. E daí é a razão aqui de uma possibilidade de extinção, tá? Estava lá descrito principalmente no artigo 8º da medida provisória. E também vai ter a possibilidade aqui de extinção se houver uma destinação diversa da moradia, porque a intenção aqui era justamente trazer a possibilidade de moradia para essas áreas coletivas, para essas áreas favelizadas, e para que a pessoa tivesse pelo menos a dignidade de ter onde morar, tá? E aliás, uma das alternativas desta legislação e da medida provisória, que é de onde nasce, né, a legislação, é justamente para a regularização dessas favelas. Eis que não se pode adquirir essas citadas áreas por conta da uso capião, porque a gente tem lá uma impossibilidade a partir do artigo 183, parágrafo 1º, e 191, parágrafo único da Constituição Federal, e aí por conta da necessidade política de entregar esse pedacinho de terra, um pedacinho de chão para cada cidadão, houve a necessidade dessa concessão especial de uso das terras da União para fins de moradia. E o exemplo mais clássico que nós temos na atualidade é justamente as áreas favelizadas lá do Rio de Janeiro, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre essa questão, ela não faz parte do nosso programa, do nosso plano de ensino, mas eu achei interessante trazer para vocês essas informações para a gente poder entender e diferenciar o direito real, tá? E algumas consequências aí dos atos do poder público que editam legislações, medidas provisórias, para tentar maquiar e trazer para o cidadão algumas questões que na realidade não são propriedades, tá? Mas são condições ou situações genéricas do direito de propriedade. Parece, mas não é, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima aula.